Olá, alunos. Vou iniciar com vocês hoje a anotação de enfermagem e neonatologia. Lembrando, pessoas, que essa anotação de enfermagem, ela é uma anotação complexa, tá? A anotação mesmo em campo, ela é uma anotação mais sucinta. Ela é uma anotação mais, assim, rápida, tá? Paciente RN encontra-se em berço comum, se alimentando com boa sucção em leite em seio materno. 9 horas. Realizado o banho, né, feito curativo, coto umbilical se apresentando gelatinoso até o momento. Então, assim, são coisas curtas, tá bom? São anotações curtas. Essa aqui é uma anotação mais completa, até para vocês entenderem como é que funciona. Depois eu vou explicar passo a passo da anotação, tá bom? Eu vou enviar para vocês um PDF, tá? Eu vou estar enviando para vocês um PDF com passo a passo de como que se monta uma anotação de enfermagem, tanto para a questão do RN, como também para qualquer outra anotação, tá bom? Só que o RN a gente tem umas particularidades, né? Como, por exemplo, assim, alimentação. A alimentação dele é como? A alimentação é em seio materno, ele está com boa sucção, está com má sucção, o seio da mãe encontra-se machucado, por isso que ele não está conseguindo sugar. Ele encontra-se em que tipo de berço? Berço comum, berço aquecido, em incubadora, em fototerapia. Então tem essas particularidades, né? O coto umbilical, como que está o coto umbilical? Né? Eliminações intestinais, normalmente são fezes esverdeadas, né? Ou eliminação de mecônio, né? Então isso tudo a gente vai eu vou olhando com vocês, lembrando que a gente sempre pesa ele antes de fazer o banho do recém-nascido, tá? Então eu vou conversando com vocês e vocês vão tentando me acompanhar aí junto com a apostila. A apostila, pessoas, ela tá com o logotipo de uma outra escola do Humboldt. É uma escola que eu trabalhava aos sábados, né? Então acabou saindo sem querer mesmo, acabou saindo com o logotipo de uma outra escola, mas foi uma coisa muito ruim, mas acabou saindo é porque eu juntei todas as apostilas. Como eu falei com vocês, antigamente eu utilizava a apostila toda ela em PDF, mas toda ela descritiva. Eu não usava em slides, né? Aí foi solicitado para que fossem em slides, para que os alunos tivessem a oportunidade de ver as fotos, né? E acompanhar melhor a nossa aula. E aí eu disponibilizei os slides. Só que aí, como eu acabei juntando todos os slides em uma apostila só, acabou esse tópico aí indo com o slogan da outra escola em que eu trabalhava aos sábados, tá bom? Mas foi super bem sem querer mesmo. Então, voltando lá ao nosso assunto, eu vou dar uma lida aqui para vocês, né, com vocês sobre eh, a anotação de enfermagem. Essa anotação aqui, ela é uma anotação de enfermagem de um bebezinho que está bem. Ele está no alojamento conjunto, mas ele está bem. Então, né, toda anotação de enfermagem, ela precisa ser precedida de data, asterisco e hora. Então, eu iniciei minha prescrição, vou botar a data e logo abaixo, todas as vezes que eu for anotar, eu vou ter que colocar asterisco, hora, asterisco, hora, asterisco, hora, toda vez que eu for anotar. Hoje, pessoas, existem ainda as anotações feitas à mão, mas existem também as anotações feitas no computador. Né? Então, hoje já é, né, mais informatizado. Então, as pessoas, após os procedimentos, elas sentam e faz as anotações delas no computador. Apesar de existir o checklist, pessoas, igual eu vou mostrar para vocês, né? Um prontuário que a gente tem, apesar de ter esse prontuário, apesar de existir o checklist, a anotação de enfermagem, ela não saiu ainda de linha, né? Não saiu de uso, tá bom? O COFEM preconiza a anotação de enfermagem, sim. E eles falam que não há necessidade de se colocar ali na anotação de enfermagem a repetição dos sinais vitais, né? Quando se faz ele de 4 em 4 horas
e tem aquela tabelinha onde a gente vai anotando, tá? Mas a anotação de enfermagem ela existe como uma prova documental dos cuidados prestados e algumas observações colocadas nesses cuidados, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, lembrando que a anotação de enfermagem ela tem que vir com a data. Subsequente à data, a gente tem abaixo da data, nós vamos ter asterisco e hora para cada anotação que nós fizermos. Lembrando que não pode ocorrer rasuras. Por exemplo, assim, vamos dizer que eu errei aqui esse parágrafo inteiro. Eu vou dar um risco assim longitudinal e vou refazer o parágrafo. Agora, vamos dizer que o meu erro foi uma palavra. Por exemplo, em vez de corado, o recém-nascido ele não estava corado. Ele estava descorado e eu botei corado. Aí eu venho aqui em frente à palavra, ponho duas vírgulas, né? E coloco digo descorado, entendeu? Por quê? Porque quando a gente fala digo, a gente nega a última palavra, tá bom? Quanto à checagem, bolar, isso aí vocês aprendem, acho que vocês chegaram a aprender a checar e a bolar, né? Checar, a gente faz um Vzinho e bolar, a gente faz uma bolinha. Quando a gente bola, né, no aprazamento, que são as datas, os horários de medicação. Quando a gente bola o aprazamento nos horários de medicação, por exemplo, a medicação é feito 8, 16, 8, 16 e 24, por exemplo, os horários que a medicação são feitas. Então, se você for checar, você vai fazer Vzinho. Se você não fizer, você vai fazer bolinha. Só que toda vez que você bolar, você tem que justificar por que você não fez a medicação. Tá bom? Todo final de anotação, você tem que botar o seu nome e o número do seu Corém. Tá bom? O nome completo e o número do seu Corém. Essa folhinha em PDF que eu vou colocar para vocês, ela tem algumas observações quanto a isso, tá bom? Se vocês quiserem também, eu disponibilizo o manual do COFEM, que ele é um manual próprio de como que se faz corretamente as anotações, tá bom? Bom, então RN termo, né? RNT, RN termo, ou seja, RN que nasceu no tempo certo. E se eu tivesse aqui um RNPT? Seria um RN prematuro, RN pré-termo, tá bom? Então, logo aqui no início, a gente coloca que tipo de RN é esse. Normalmente, em algumas anotações também vem o nome da mãe. Então, coloca assim, RN termo, filho de Dona Maria, terceiro dia de vida, tá bom? Então, normalmente coloca-se também o nome da mãe, tá bom? Então, RN termo, filho de Dona Maria, terceiro dia de vida, em berço comum. RN termo, filho de Dona Maria, 24 horas de vida, 2 horas de vida, entendeu? Em berço comum, ele pode estar em berço comum, ele pode estar em berço aquecido, ele pode estar em fototerapia, tá? Pode estar em incubadora. Esse bebezinho ele está ativo, ele pode estar, agora a gente vai entrar nos dois extremos. Ele pode estar ativo ou hipoativo, tá? Então, até aqui a gente tem outras classificações. Então, RN termo, RN pré-termo, RN pós-termos, RN prematuro extremo, tá bom? Terceiro dia de vida, quanto ao dia de vida, pode ser 2 horas de vida, 3 horas de vida, 24 horas de vida, terceiro dia de vida, primeiro dia de vida. Em berço comum, em berço aquecido, em fototerapia, em incubadora. Agora vem, como eu falei com vocês, os opostos. Ele pode estar ativo ou hipoativo. Ele pode estar reativo ou arreativo. O que é ativo? Ativo, pessoas, é quando o bebezinho ele está ativo, ele mexe os membros. Ele está ativo. E quando ele está hipoativo, ele é um bebezinho sonolento, muito hipoativo.
E quando a gente fala reativo e arreativo, reativo é quando você brinca com ele e ele responde. Quando você brinca com o bebê e ele responde, ele é reativo. Agora, por quê? Porque ele esboça uma reação. Então, ele é reativo. Agora, se você brinca com o bebê e ele não responde, ele é arreativo. Ou seja, ele não dá respostas, tá? Esse bebê está corado ou está descorado? Esse bebê está hidratado ou está desidratado? Esse bebê está eupneico, taquipneico ou bradipneico? Normocárdio, taquicárdio? Ou taquicárdio, bradicárdio ou normocárdio? Pessoas, alguns hospitais aceitam essas classificações aqui, tá? Até pedem para que o técnico coloque normocárdio, né, eupneico, normotérmico. Só que existem alguns hospitais em que eles não aceitam que o técnico fale dessa forma. Eupneico, taquipneico, normocárdio, bradicárdio, normotérmico, entendeu? Por quê? Porque isso aí seria uma avaliação médica. Então, alguns hospitais, vocês vão seguir os protocolos hospitalares que vocês forem trabalhar. Então, alguns hospitais podem aceitar, outros não. Então, fiquem atentos a isso aí, tá bom? O que seria o eupneico? É o bebezinho que respira normalmente. Nós temos o taquipneico, que ele respira rápido, e o bradipneico, que respira devagar. Normocárdio é o bebezinho que tem a frequência cardíaca normal. Taquicárdico é acima de 140, né? Acima de 140, 160. E o bradicárdio é aquela abaixo de 120, né? Abaixo de 110, por aí. E o normotérmico é ele de 37,5, tá? Um bebezinho de 36 seria um bebezinho hipotérmico. E nós temos o hipertérmico, né? Que seria um bebezinho com hipertermia, tá? Apresenta boa, agora vem a alimentação. Então, apresenta boa aceitação do seio materno com sucção forte e efetiva. Eu poderia falar assim: não apresenta aceitação do seio materno com uma sucção muito fraca ou uma sucção débil, né? É, pelos mamilos da mãe se encontrar com rachaduras, pelo fato da mama da mãe estar engurgitada, ou pelo fato dele ser prematuro, ele não ter boa sucção pelo fato de ser prematuro, tá bom? O abdômen, pessoas, ele é globoso. O que é abdômen globoso? É o formato de uma bolinha, só que ele tem que ser flácido. Na hora que vocês pegam no abdômen dele, ele tem que estar molinho. Ele não pode ter um abdômen globoso e duro, porque o nome desse abdômen seria abdômen distendido, tá? A gente vai estar observando o coto umbilical. Isso tudo a gente observa durante o banho, né? Na hora que a gente tira a roupinha dele para dar banho, dá para a gente observar tudo isso. O coto umbilical desse bebezinho, ele encontra em processo de mumificação. O que é processo de mumificação? Ele já se encontra em processo secativo, sem sinais de hiperemia, sem sinais de vermelhidão ao redor, ou seja, sem sinais de infecção, tá bom? A micção dele está presente, né, pela fralda. Se for UTI, normalmente se pesa a fralda para verificar a quantidade de eliminações urinárias que esse bebezinho tem. Além de ser pesada a fralda, é verificado também a densidade da urina através do densiômetro, que é um aparelhinho que ele mede a densidade da urina. A gente põe a gotinha de urina nele, fecha ele e a gente consegue ver, né, como se fosse uma lanterninha, a gente consegue ver lá dentro a densidade da urina. Então, em UTI, normalmente a gente verifica, a gente pesa a fralda e verifica a densidade da urina. Por quê? Porque em UTI os bebezinhos estão patológicos e já em neonatologia maternal, né, que é alojamento conjunto, eles estão saudáveis, tá bom? Pode ser que ali exija, o protocolo de vocês exija pesar a fralda, mas normalmente em alojamento conjunto não se pesa a fralda, tá bom? Micção presente apresentou eliminação de fezes esverdeadas em média quantidade. Quando é logo no primeiro dia, as fezes são características de mecônio. Então, micção presente e fezes características a mecônio, se fosse nos primeiros dias. Aí assina seu nome, tá bom?
9 horas, verificado o peso, a gente sempre pesa o bebezinho antes de tomar o banho. Então, verificado o peso, realizado o banho de imersão. Banho de imersão é banho de banheira, banho de aspersão é banho de chuveiro, tá? E feito o curativo com álcool 70. Por que que a gente utiliza o álcool 70? Porque o álcool é secativo, mas lembrando que o álcool ele é utilizado no coto e nunca na pele do bebê, tá bom? Às 12 horas foi feita medicação via oral, conforme o item 9 da prescrição médica. Então, tudo que vocês forem fazendo com ele, vocês vão anotando, tá bom? Normalmente o hospital pede, às vezes, para anotar de 3 em 3 horas, mesmo se o bebê se encontra em berço, no berço. Encontra-se no colo da mãe com o bolso-sucção. Encontra-se tranquilamente no berço. Entendeu? Nem que seja. Então, existem alguns hospitais que podem querer que vocês façam algumas anotações de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para vocês poderem observar esse recém-nascido e ter uma anotação ali um pouco mais assim completa, tá bom? Então pode ser que, por exemplo, assim, vamos dizer que a equipe pede para fazer de 3 em 3 horas. Não que seja de 3 em 3 horas, tá, pessoa? Qualquer atividade que você faça com o RN precisa ser anotado. Mas, por exemplo, olha-se o espaço de 9 até meio-dia sem anotar nada. É um espaço grande, 9, 10, 11, 12. É um espaço de 3 horas sem anotar nada. Então, poderia ir durante esse intervalo, né, entre 2 e 2 horas, pelo menos anotar algo, é, é, algo do tipo. Bom, então voltando ao que eu estava falando, fica um espaço muito grande de 9 a meio-dia. Então, passar no quarto e observar que o neném se encontra em berço comum, dormindo tranquilo, ou encontra-se no colo da mãe, junto aos familiares com boa sucção, isso é interessante, tá? Então, agora eu vou detalhar cada coisinha para vocês, tá bom? Cada fasezinha do que nós temos que avaliar. É interessante, né, se vocês pudessem pegar um caderno, né, e formar como se fosse um checklist. Como que a gente forma um checklist, né? Mais ou menos assim, ó. É porque se eu estivesse em sala, eu usaria o quadro, né? Como eu não estou em sala, mas eu vou mostrar mais ou menos para vocês como que funcionaria. Funcionaria assim, ó. Então, o que vocês podem fazer é fazer um checklist, né? Escrito assim, escrito com os dois extremos, né? Para você poder marcar X, ativo, hipoativo, reativo, arreativo. Isso será uma anotação do técnico de enfermagem, tá? Os RN, RN pré-termo, RN termo, RN pré-termo, RN pós-termo, berço comum, berço aquecido, incubadora. E vocês vão marcando, fazendo checklist, entendeu? De acordo com o bebezinho que você pegou. E vocês vão fazendo a anotação de enfermagem de vocês normalmente, segundo o que você marcou X em cima, entenderam? Então, assim, é um checklist que você pode ter no bolso, é uma caderneta, por exemplo. Vamos dizer que você trabalha numa maternidade e você precise fazer sempre a primeira anotação. A primeira anotação de enfermagem, ela deve ser mais completa. A primeira anotação é essa aqui, ó. É quando você pega o plantão, você descreve como você encontrou esse paciente. No caso, a gente está falando de um RN. Então, como que você encontrou esse RN no seu plantão? Ó, ele é um RN termo, terceiro dia de vida. Eu encontrei ele em berço comum. Ele está ativo, reativo, entendeu? Pode ser que amanhã você encontre ele de uma outra forma. Pode ser que a sua colega tenha deixado ele de uma outra forma. Então, a sua primeira anotação do dia, que é a primeira anotação quando você chega, ela tem que ser uma anotação descritiva de como você encontrou esse bebezinho no berçário. Então, como que você encontrou ele aí na enfermaria?
Então, você vai descrever. Por isso, ela é mais extensa. As outras, elas são descritivas de atos, de ações feitas por você no decorrer do seu trabalho. Então, você deu um banho de imersão no bebê, você trocou uma fralda, você orientou a mãe, você fez troca de curativo no bebê, você fez um medicamento no RN, você colocou ele em manta térmica, você colocou o RN em fototerapia. Isso aí serão técnicas descritivas que vocês vão escrever de acordo com o que você fez, ou seja, da sua ação. Enquanto que essa aqui você vai descrever como você encontrou o RN, tá bom? Só que para facilitar o seu serviço e para o seu serviço ele ser um serviço adequado, é interessante você ter um checklist com você para que você possa avaliar todos os itens do seu recém-nascido que você pegou. Então, através disso, você consegue, né, anotar RN, se ele é RN termo, pré-termo ou pós-termo. Você pode colocar aqui, ó, tempo de nascido. Você pode colocar tempo de nascido. Embaixo, berço, berço comum, berço aquecido. Pode acrescentar aqui, ó, fototerapia, ativo, hipoativo, reativa, reativo, corado, hipocorado. Corado, descorado, hipocorado. Pode aqui, ó, colocar aqui, ó, filho de. Isso tudo você pode montar um caderninho pequeno, um caderninho de bolso com todos os detalhes, tá bom? Então, o bebezinho, isso dá essa descrição aqui. Como que tá a alimentação? Ó, alimentação, 2 pontos. Sonda, boa sucção, má sucção, entendeu? Então, ou por sonda, como que tá a alimentação desse bebê? Tá por sonda? Boa sucção? Má sucção? Entendeu? E aqui você pode colocar o motivo, né? O motivo em casos de má sucção. Qual é o motivo da má sucção? A mama, a auréola, a mama da mãe encontra-se fissurada, né? Tá com fissuras. A mama tá muito engurgitada, né? A mãe está apresentando hipertermia em mamas, ou seja, aumento de temperatura em mamas. Como que está essa alimentação? Como que está a eliminação? Eliminações. Como que tá, né? A vesical, e intestinal. Como que tá a vesical? Aí você pode colocar ausente, presente, ó. Ausente, presente. Qual é a quantidade? Média. Qual a quantidade? Média, quantidade, pouca média, né? Tem alguns hospitais que trabalham com a cruzinha, pouca, média e grande quantidade, tá? A mesma coisa a parte intestinal. Como que tá a parte intestinal deste paciente, tá? Ausente, presente, média. Vou botar aqui para vocês não esquecerem. Quantidade. Tá vendo?
quantidade média, pouca, tá bom? E coloração. Então, assim, são coisas que vocês podem criar segundo o protocolo da instituição. Ela vê densidade também, entendeu? Ela vê densidade também, porque algumas instituições veem densidade, né? Qual é a densidade dessa urina? Então, tudo isso pode ser visto, pode ser colocado. Isso facilita o seu serviço, isso facilita aqui coto umbilical, ó, coto gelatinoso, mumificado, processo de mumificação. Então, como que está esse coto? Gelatinoso, mumificado, processo de mumificação. Então, tudo isso vocês vão detalhar e fazer o checklist. Então, eu posso vir aqui que esse bebezinho ele encontra, né? Botar do lado bem, né? Vou dizer que eles contam corado, o coto tá em gelatinoso, ele tá com uma boa sucção, presente, presente, em média quantidade. E você só vai anotar o que você, né, acabou avaliando ali. Olha que excelente. Então, se você tem um desse aqui no bolso, filho de Josefa, se você tem isso aqui, você anota RN, termo, filho de Josefa, 24 horas de vida, berço aquecido, hipoativo, ar reativo, corado, coto umbilical gelatinoso, entendeu? Entra aí também, logo depois aqui dessa parte aqui, entra sinais vitais. Então, pessoas, isso aqui vocês podem criar. Criem uma anotação de enfermagem com checklist. Esse checklist vai servir para você fazer uma anotação completa, bem feita, bem avaliada, para que toda a equipe, né, fique a par de tudo que está acontecendo com essa pessoa, com esse neném, né? Isso é muito interessante, tá? Se eu estivesse gerenciando uma maternidade, eu com certeza eu iria implementar esse método para os meus técnicos de enfermagem. Porque, pessoas, quando a gente está trabalhando dentro de um hospital, não há guerra lá dentro, não é querendo um querendo ser melhor que o outro, não. Lá dentro, nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que trabalhar o melhor para o paciente. E o que é o melhor para o paciente? Eu chegar lá para trabalhar e ter que anotar o vento? Ou, como eu tenho 10 anos de serviço, será fácil anotar. Agora, para o meu técnico que chegou há pouco tempo. Então, através de uma anotação técnica, vamos ver que uma criança faleceu, como é que vai estar a cabeça do meu técnico para fazer essa avaliação? Então, através de uma anotação em checklist, inicialmente, eu consigo fazer a minha primeira anotação do dia sem problema algum, tá? Sem problema algum, eu consigo fazer minha primeira anotação do dia, tá bom? Através de um checklist que eu posso criar para minha equipe como enfermeira. E você, como técnico de enfermagem, pode conversar com o seu enfermeiro para implementar isso na equipe de vocês, ou você pode utilizar como seu próprio material de bolso, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto, para vocês, como vocês viram, né? Aquilo ali, aquele checklist é o ideal, tá bom? Então, se vocês puderem ir fazendo aí junto, acompanhando como é a videoaula e acompanhando e fazendo, também será o ideal, tá bom? Então, vamos ver o estado geral. O que significa estado geral? É como que você encontra o bebezinho como um todo, como que você encontra ele vendo ele como um todo.
E aí ele está ativo? Esse bebezinho está ativo ou ele está hipoativo? Isso aqui é um bebê hipoativo. Ó, um bebezinho hipoativo. Esse aqui já é um bebezinho mais ativo, ó. Esse aqui, você brinca com ele, ele responde. Então, ele é reativo. Arreativo é quando você brinca com ele, ele nem responde. Então, por exemplo, esse bebê ele está hipoativo e está arreativo. Esse bebê aqui, ele está ativo e reativo. Esse bebê aqui está sonolento. Então, isso é estado geral, tá bom? O bebê encontra-se calmo, o bebê encontra-se irritado, também é estado geral. Além do estado geral, nós temos corado, corado e hipocorado. Pessoas, quanto a corado e hipocorado, a questão, esse bebê aqui, ele está hipocorado, mas ele está hipocorado porque ele acabou de nascer. Como que a gente percebe, né? Pela cor da pele, que está bem clara, né? Só que não é só isso, ele não está tão hipocorado assim. Como que a gente percebe que o bebê tá hipocorado? Pela mucosa. Mucosa é essa partezinha da boca e parte interna do olho. Né? Você já viu? Fala assim, deixa eu ver se você está com anemia. Aí você vai lá e abaixa aqui a pálpebra inferior da pessoa para ver se ela está com anemia. Então, isso que é hipocorado. Hipocorado não são bebês brancos, tá? Porque tem bebê que nasce branco. Não é bebê branco. Hipocorado são bebês que nascem com as mucosas normalmente descoradas. Então, ó, por exemplo, assim, o bebezinho que tivesse com uma mucosa mais branquinha, ele estaria hipocorado. Mas hipocorado também, pessoas, significa falta de uma circulação cheia na periferia, o que dá porque o nosso sangue ele é vermelho. Quando a gente tem muito sangue na periferia, significa que a nossa circulação periférica está boa, o que dá uma coloração boa, né? Um número de hemácias grandes e uma boa coloração. Então, o bebezinho, às vezes, muito branquinho, também característica hipocorado, tá bom? A hidratação. Ó, esse bebê aqui, ele tá desidratado, olha. Parece uma pelinha de velho, né? Uma pelinha de idoso, olha. Quando a gente faz a prega cutânea, o que que é prega cutânea? A gente aperta ele e solta. A ruguinha fica igual no idoso. O idoso ele já tem uma desidratação fisiológica dele pela idade. Já esse bebezinho aqui, ele está com uma desidratação devido talvez ao baixo peso, devido a algum fator diarreico, tá bom? E esse bebezinho aqui não, esse bebezinho ele tá bem hidratado. Por quê? Porque ele tá bem fofinho, a pele dele tá bem túrgida, tá bem, né, fofinho. Os sinais vitais que são verificados é a respiração, a frequência cardíaca e a temperatura. Então, a respiração, a gente tem o eupneico, bradipneico e o taquipneico. O taquipneico, ele é acima de 60, né, em casos de prematuro, e acima de 40. O bradipneico é abaixo de 40 em termos e abaixo de 60 em prematuros. Lembrando que a respiração no adulto é 16 a 20 RPM e no bebezinho é de 40 a 60. A frequência cardíaca, nós temos o bradicárdio abaixo de 120 e o taquicárdio acima de 60. E o normal seria de 120 a 160, no adulto é de 80 a 100. A temperatura, normotérmico, hipertérmico e hipotérmico. Lembrando que hipotérmico seria 36 e hipertérmico acima de 37,5. Tá bom? Alimentação do bebê, sucção forte ou débil. O que que é sucção débil? É fraca, né? Deficitária, tá bom? Então, o bebezinho encontra-se em seio materno com forte sucção, com boa aceitação, ele apresenta sonolento, tá? Então, essas são as anotações que nós iremos fazer. Apresenta-se boa pega, com boa sucção, pega adequada,
tá? O abdômen desse bebê. O abdômen dele, na hora que o médico aperta, tá vendo? Ele é globoso mesmo, é redondinho mesmo. Por isso que é globoso, em forma de um globo. Só que ele tem que ser flácido. Então, na hora que o médico aperta, ele tem que estar molinho. Ele não pode estar distendido, ele não pode estar duro, tá? Esses aqui são exemplos de abdômen distendido, olha, duro. Não pode, ele tem que estar molinho, tá? E como que está esse coto umbilical? Olha aqui, ó, em processo de mumificação. Gelatinoso, tá vendo? Em processo de mumificação, mas ele tá ali gelatinoso. Gelatinoso é quando ele normalmente é quando ele nasce, nas primeiras horas de vida. Aqui ele está em processo de mumificação, mumificado, tá vendo? Ó, mumificado. Aqui está com infecção, né? Tá com epidemia, com secreção, com pus, né? As eliminações. Isso aqui que é o mecônio, tá vendo? O mecônio ele parece uma graxazinha. Então, a micção, ela é espontânea, né? Quais são as características e a quantidade. Então, a gente normalmente pesa a fralda. E a eliminação, né? A frequência, as características e a quantidade. O mecônio normalmente ele dá nas primeiras horas de vida, né? E depois ele troca, ele vai ficando meio esverdeado, amarelado. Pessoas. Agora vem a pergunta, né? Isso aqui é diarreia? Então existe uma coisa. Pelo fato do bebê ele só mamar, pelo fato do bebê só mamar, as fezes dele são fezes mais moles, tá? Semilíquidas, mais pastosas, quase líquidas às vezes, mais pastosas, tá? Mas aí, algumas mães às vezes confundem. Será que é diarreia ou é por causa do o leite? Pessoas, para identificar como diarreia, vai se aumentar as frequências, tá bom? Porque o que acontece? Normalmente o bebezinho ele defeca logo depois das mamadas. Então ele mama, passa logo um tempinho, ele defeca, porque ele mamou. Então ele mama, passa um tempinho, defeca. Mama, passa um tempinho, defeca. E se as defecações, né? Se as eliminações intestinais estiverem ocorrendo sem estar mamando? Se a região do ânus dele estiver epidermiada, que é vermelhinha, se ele apresentar febre, cólica, se começar a apresentar muco na região das fezes, isso aí é característico de diarreia, tem que fazer encaminhamento para o médico o mais rápido possível, tá bom? Quais são os procedimentos que normalmente são feitos na maternidade, no alojamento conjunto? E na maternidade em si, né? No alojamento conjunto, maternidade. Bom, lá pode ser feito o teste do pezinho, só que normalmente o teste do pezinho é feito nas unidades básicas de saúde, nas outras regiões do país e também na PAI. É feito troca de fralda e cuidado com o coto umbilical. É realizado o banho de imersão e a gente auxilia, né? Vocês irão auxiliar também nas mamadas, tá bom? Lembrando que normalmente quem sempre faz as ordenhas e tal, normalmente é a mãe que faz as ordenhas, nós auxiliamos e ela faz, tá bom? E é isso, esses são os cuidados que a gente tem. Verificação dos sinais vitais, medicação. E esses são alguns testes, né, que são feitos também lá, né? Existe a tipagem sanguínea, que é feito na hora do parto, o teste do coraçãozinho, que pode ser feito pela enfermagem, mas o ideal seria que fosse feito pelo médico, né? O teste da orelhinha, que é feito pelo fonoaudiólogo, é exclusivo dos fonoaudiólogos, e o teste do olhinho, que é feito ao nascer pelo médico também, neonatologista, tá? Então, os cuidados básicos de enfermagem em maternidade é troca de fralda, banho, mas principalmente, pessoas, orientar a mãe quanto aos cuidados com esse recém-nascido em casa. Então, todos aqueles cuidados que eu havia falado para vocês quanto ao banho, quanto à roupinha,
Então, não se sai com a criança antes dos 3 meses de vida, tá bom? Antes dos 3 meses de vida, só se sai com o neném para ir fazer as visitas médicas, que é uma vez no mês. Então, não se sai. Antes de 3 meses, não sai com o bebê de casa. O bebê tem que manter o bebezinho sempre aquecido, tá? Mas também não pode deixar ele com muita roupa, deixar ele suando, sufocado, tá? É, não se deve lavar a cabeça durante a noite. Quando não precisa lavar a cabeça todos os dias. Quando for lavar a cabeça, põe ele para secar a cabecinha no sol. Sempre o sol antes aí das 10 horas da manhã. A partir de 8 horas da manhã, o sol já começa a queimar pessoas, tá bom? Então seria até antes, talvez das 8, um sol antes das 8, para não queimar a pele do bebezinho. E lavar a cabecinha só de dia, não lavar à noite. Evitar o uso de ar-condicionado, ventilador. Poxa, um recém-nascido dentro de casa não é um mês. Vamos aguentar aí, né? Pelo menos 6 meses até o bebezinho criar uma vida mais fortificada, né? São 6 meses aí sem um ar-condicionado, 6 meses sem um ventilador. Pelo menos para o nenenzinho ele conseguir se manter bem, sem nenhum problema respiratório aí durante esse tempo. Porque, como eu falei com vocês, mudanças bruscas de temperatura causam problemas respiratórios, porque é uma resposta do nosso corpo, uma resposta do nosso hipotálamo frente à mudança de temperatura, tá bom? O banho sempre deve ser realizado em locais fechados, tá? Nunca dentro do banheiro. O banho tem que ser feito no quarto e todo o quarto fechado, tá bom? Banho de imersão, pessoas. Não se dá banho em chuveiro. Evite tomar banho no chuveiro, pessoas. Ai, vai tomar banho com o pai. Que lindo, vamos tirar foto. Não, pessoas, espere esse neném pegar corpo, espere esse neném pegar uma resistência, tá bom? Para não vir a ter nenhum tipo de problema respiratório, porque depois para curar é difícil fazer uso de antibiótico, fazer uso de nebulização, fazer uso de broncodilatadores, isso causa taquicardia, pode vir dar problemas cardíacos mais para frente. Então, o ideal é evitar ao máximo e ter maior cuidado com esse bebê, tá bom? Bom, terminando aqui, eu vou terminar com vocês sobre uma anotação de enfermagem, mas é uma anotação patológica, só para vocês terem uma ideia como é que é, tá? Então, RN, 5 horas de vida em berço comum, encontra-se hipoativo, não reage a estímulo tátil, ou seja, ele encontra-se arreativo, ele está hidratado, eupneico, porém ele está taquicárdio. Ele está apresentando uma hipotermia de 35 graus, sonolento ao sugar o seio materno e está apresentando náuseas. Então, observa que ele está taquicárdio, né, pessoas, e apresentando náuseas. O abdômen está normal, a eliminação vesical, a urina está presente, porém ele ainda não evacuou. Então, depois de 5 horas de vida, ele ainda não evacuou, apesar de estar mamando sonolento. Como ele está hipotérmico, o médico pediu para colocar cobertor aquecido nele, manta térmica nele. E aí, depois de colocado manta térmica, né, meia hora depois foi visto a temperatura dele, verificou que por causa da manta térmica ele conseguiu aumentar a temperatura. Foi feita uma lavagem gástrica nele por causa das náuseas, né? E eles observaram que sai um líquido claro, com alguns grumos de sangue em pequena quantidade. Ou seja, acredita que talvez ele tenha aspirado algum líquido amniótico ou o próprio sistema digestivo está dando algum problema, porque ele não evacuou ainda. Colocado RN em seio materno, em posição de cavaleiro, porque ele não estava conseguindo sugar. E aí, depois de 3 tentativas, ele apresentou boa sucção. Realizado medicação intramuscular conforme prescrito, RN com boa sucção em seio materno. E 2 horas da tarde, olha só quanto tempo que passou, hein?
2 horas da tarde, RN apresentou a eliminação de mecônio em média quantidade. Foi o que ele veio a evacuar. Tá bom? Então, essas coisinhas podem acontecer também em alojamento conjunto. E dependendo da gravidade, né? Se precisar de ter aí o respirador mecânico ou algo no sentido, ele vai ter que ir para UTI, né? Mas a princípio, se for só essas coisinhas assim, não há necessidade, tá? Até infusão venosa, assim, não tem necessidade de ir para UTI, tá? Normalmente UTI é mais casos de precisa incubadora e um ventilador mecânico. Não invasivo, no caso do BIPAP e o CPAP, e invasivos no caso de intubação, tá bom? E restante dá para ficar no alojamento conjunto, fototerapia. Então, se o bebê tivesse em fototerapia, colocaria bebê em contas em fototerapia. 9 e 10 horas, colocado RN na fototerapia, né? Com mudança de decúbito. Então, tudo isso também é colocado, tá? Eu vou solicitar, né, que vocês façam uma anotaçãozinha de enfermagem de neonatologia para mim, tá? Um de um bebezinho saudável e um de bebezinho não saudável. Essa é a atividade de vocês, mas eu vou fazer por escrito e coloco junto com a aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre a anotação de enfermagem em neonatologia, que é alojamento conjunto, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Lembrando que iremos fazer também anotação de enfermagem em pediatria, tá? Mas em neonatologia segue-se esse parâmetro. Pessoas, se vocês quiserem fazer dessa forma, olha, acabou, meu quadro acabou não indo. Se vocês quiserem fazer dessa forma, tá vendo? Ó, anotação de enfermagem, ó. RN, tá vendo? Se vocês quiserem fazer dessa forma, assim, ó. RNPT, marca X e depois fazer a anotação, vocês podem fazer que é melhor ainda, tá? Então, eu até aconselho fazer dessa forma, sim. Faça o checklist primeiro. Faça o checklist primeiro e depois vocês vão anotando. Vocês vão ver como é que a facilidade de anotação é muito melhor, tá bom? Eu vou até verificar para vocês poderem fazer dessa forma aqui que eu estou ilustrando. Tá joia? É isso, pessoas. Terminamos a aula por aqui e a gente se vê.